capítulo 12, é mais ou menos assim, como é que nós vamos usufruir de um presente doado caro, porém gratuito para quem recebe. Não é porque é entregado gratuitamente que não tem preço a ser pago. Então, toda vez que eu entendo o que foi feito por mim na cruz, não é porque eu recebo como uma benevolência de um Deus unibenevolente. Por que unibenevolente? É um benefício que só Ele dá e a gente não encontra em nenhum outro lugar. Então, a unibenevolência, para quem é consciente do quão caro é, passa a valorizar. Então, o ignorante de revelação, que lhe falta revelação, ele despreza aquilo que é extremamente caro. Então, quando nós pegamos Romanos capítulo 12, Paulo está dizendo, rogo, portanto, irmãos, rogo-lhes. Então, Paulo não impõe, ele suplica, porque quem não compreende não é obrigação que torna. Então, Romanos capítulo 12, está comigo na tela para facilitar. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Ele está suplicando. Se vocês não entender, não é obrigando que vocês vão viver. Então, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Eu vou só resumir. Por quê? No Velho Testamento era animal racional, irracional morrendo, agora é um Deus eterno morrendo para a gente ter vida. Então, se animal morria no Velho Testamento, agora não é nem um homem racional, é um Deus eterno, 100% homem, 100% Deus, encarnando. Quem é que traz essa explicação? João dizendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que existe só existe porque pelo verbo foi criado. E não existiria o que hoje existe se não fosse criado pelo verbo. Então João está dizendo que ele é o Bereshit, começo de todas as coisas. Só que na criação, quando Deus disse haja, ele está formando pela palavra sem pôr a mão. Só que quando Deus forma o homem, há um conselho trinitário. Quem é? No plural, façamos. Então você tem um homem sendo formado, argila, pó e barro, pelo próprio Deus, mas você tem um acordo trinitário. Quando o texto diz façamos, então esse acordo entre o Pai, Filho e Espírito Santo torna o homem singular. Por quê? Ele é um Adão, homem, mas ele é o acordo de três. Então esse homem, ele vai ficar codependente de suas relações. Porque o homem agora vai dar nome, vai usar a sua racionalidade para poder nominar. Quem tem, por exemplo, a teoria, consegue explicar e dar nome às coisas. Então, a ideia, o pensamento de poder nominar, facilita o relacionamento. Só que esse relacionamento não é páreo, porque não tem alguém com igual semelhança. Aí Deus cria tudo e disse bom. Só que quando o homem que ele cria está só, o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Porque o segredo do evangelho, o segredo do cristianismo, não está a alcançar Deus com aquilo que recebemos dele. É alcançar os outros que precisam dele. Eu vou falar devagar. Como? A gente não torna Deus Deus com aquilo que a gente devolve em culto. Porque Deus é pleno, repleto, completo e não há nada que eu consiga tornar Deus mais Deus. Só que agora o Adão recebe de Deus e não distribui para o outro o que ele recebe. É por isso que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, Ezer, ela vai lhe auxiliar, ela será idônea. Porque eu vou dar a ele uma missão, qual? Ele vai amar, ele vai receber e distribuir a ela. Alguém de igual semelhança, então ele recebe. Então, tanto é que Paulo, ele pega a ideia de Gênesis e começa a trazer a sua inscrição nas carta. Vós, marido, ame, porque ele tem a missão de amar. E a missão dela é de auxiliar ele a continuar focado no propósito dele, que é amá-la. Por que é que ele precisa de alguém de igual semelhança? Para receber e distribuir o que recebe. Agora, olha que coisa interessante para a gente olhar. Romanos capítulo 12. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que ofereçam
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se o animal morre no Velho Testamento, no Novo um Deus morre para resolver o problema do homem. Qual? Porque o diabo ofertou pela mentira o que nunca ia entregar. Quando ele diz, certamente você será igual a Deus, quando você fizer contrário àquilo que ele pediu para você fazer. Imagina um homem, é assim mesmo? Quando o homem pensou que a oferta mentirosa iria entregar alguma coisa, o homem duvidou do caráter de Deus, abraçando a mentira e abrindo mão da verdade. Eu sempre costumo usar esse exemplo para dizer o seguinte, se eu que sou ser humano, falo como você, estando certo, quando alguém duvida do que eu estou falando, fica irado, então a justiça de Deus cobrou, porque o homem duvidando do caráter de Deus pecou contra a santidade. Então vamos lá, quando o homem duvidou do caráter de Deus, ele pecou. Porque a maçã, não, é uma forma de explicar para as meninas aí, entenda que culto de doutrina não é maçã. O homem duvidou do caráter, aliás, usa muito a figura da maçã, porque fala do fruto, mas o que você precisa entender, aquele fruto que comeu da mentira, a própria mentira, escutou mentira. Então ele se alimentou, ou seja, introduziu aquilo que não existia. Porque Deus é, e tudo aquilo que está em palavra, mas de fato não é do pai da mentira. Porque tudo aquilo que é em palavras tem que ser. Porque quando Deus fala em palavra, ele cria o que não é. Vou sentar. Qual que é o problema? Todo mentiroso, ele coloca na mente do outro a semente que Satanás colocou no coração do homem. Ofertou pela mentira aquilo que não existia. Se tem uma coisa que Deus detesta e odeia, é a mentira. Porque a mentira sempre vai dar ilusão ao outro daquilo que é não sendo. É por isso que a gente tem que ser porta-voz da verdade. Sim, sim, não, não. Acabou. Toda vez que eu, com maturidade, cresço em verdade, eu estou vivendo, falando, sentindo exatamente aquilo que é. Porque Deus é um Deus que é. O que não é a mentira que oferta aquilo que não existe. Vocês estão aqui comigo, não? Diga a glória. Vim direto do serviço. Juntei uma gravata bem bonita com a camisa xadrez. Estou aqui dando glória. Que a Roseli não veja o vídeo. Porque tem que combinar. Então, quando eu olho esse texto, olha só. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Como assim? Sacrifício vivo. Se eu não matar o Adão em mim, que é a vontade adquirida pela natureza pecaminosa, isso é sacrifício. Só que eu só consigo viver racionalmente, inteligentemente, não é aquilo que o conhecimento pela razão oferece, mas é aquilo que a revelação alcança gerando fé. Então, o culto racional, inteligente, santo. Por que santo? Porque tem propósito puro. Tudo que tem propósito escuso e oculto não tem santidade, então não tem culto. E eu que pensava que santidade era roupa. Não, porque tem que estar, não sei o quê. Não. Santidade é tudo aquilo que tem pureza e intenção nobre. Aí o texto está dizendo, sacrifício vivo. Por quê? Você não precisa morrer para viver o que tem que ser vivido. Seja inteligente. Abra essa cabeça. Para que querer morrer se alguém morreu no seu lugar? E até a morte do corpo é vida para quem morre em Cristo. Você já viu gente pobre, crente, querendo viver de verdade? Enquanto o rico está lá usufruindo que o dinheiro compra, ele está usufruindo que só a fé entrega. Não é fazer apologia da pobreza. É que uma coisa, outra coisa. A lei da diferenciação. Eu vou incentivar vocês a ser muito rico. Porque ser rico não é pecado. O rico não for da água mais alta, glória, varão. Sentiu que você recebeu aí? Culto de prosperidade? E sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é que Deus se agrada? Deus se agrada daquilo que os homens não vê. Qual? O motivo que te leva a fazer. O que é que Deus agrada? Aquilo que ninguém curte, compartilha e comenta.
Porque a santidade está no oculto. Então, o que é agradável a Deus, o que é santo? Santo é propósito. Então, tudo aquilo que eu faço, primeiro nasce no campo das ideias. Então, pensa comigo. Eu tenho ação é o que eu faço. Intenção é o motivo. Adoração é resultado da soma de boa intenção com ação nobre. É por isso que, às vezes, as pessoas aprovam algumas coisas, quando na verdade Deus está rejeitando. Porque o segredo não é o que eu faço, é a razão que me leva a fazer. Então olha que coisa interessante. Corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não, vocês estão cansados. Vosso culto. Então vamos lá. Essa questão do culto racional, ela só acontece quando eu consigo crescer em revelação. Informação é acadêmica, revelação é espiritual. Pego 2, para a gente andar, senão eu não chego no 3. E não sede conformado com este mundo. Que mundo? Não é o mundo ecossistema, é o mundo Aion. Porque o mundo sustentável, o mundo criado, belo, para poder o homem viver, ele é perfeito. O que, na verdade, Paulo diz que a natureza geme debaixo do homem que deveria administrar. Então, a administração vem de administrar. O Adão deveria ter o abade e o chamar. Ele iria cultivar e preservar o que Deus deu para ele. Porque antes de criar o homem, Deus plantou um jardim. Só que hoje a natureza geme. Por que a natureza geme? Porque o homem de natureza caída, ele mais degrada do que cuida. Vamos embora. Aí vem um homem daí para a modernidade falar de sustentabilidade. Se voltar para a Bíblia, Deus é um Deus sustentável. Vamos pegar o Partido Verde. O Partido Verde é a Bíblia. Porque ela traz para a gente toda a ideia de sustentabilidade. Porque Deus, quando forma o homem, para se ter ideia, ele fez jorrar um rio para poder cuidar da beleza do jardim. E se dividir em quantos braços? 4. Tigre, Eufrates, Gion e Pison. Agora, e não sede conformado com este mundo, não dá para aceitar. Qual que é o problema? O problema é a gente se moldar. Tá tudo certo. A gente não pode aceitar determinados tipos de coisas que não faz parte de referência, não é modelo, padrão de vida para você. Mas, conjunção adversativa. Mas, contudo, porém, entretanto, portanto, sede transformado pela renovação do vosso, tanto espiritualmente como socialmente, tudo que você for viver tem que passar pela mente. Porque se eu for ignorante em relação a algumas informações ou revelação vem de cima, graça especial. Graça comum é informação de baixo. Então, presta atenção. A pessoa mais incrédula pode ser uma pessoa bem-sucedida socialmente. Então, não adianta olhar como Asaf, olhar para ele, tá vendo como é que o incrédulo cresce? Eu aqui dessa situação, não. Tem diferenciações de muitas coisas para a gente poder falar de coisas humanas e coisas espirituais. Coisas de baixo que eu chamo de graça comum e graça especial. Ser transformado pela renovação do vosso entendimento. Agora, para que isso? Porque existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável, que você só vai viver se você entender. Quando Deus cria as coisas, Ele não vai contra aquilo que Ele criou. Porque toda vez que você cresce em revelação e deseja voluntariamente aquilo que entendeu, você está devolvendo o culto para Deus. Porque quando Deus criou o homem racional, Ele quer que você entenda aquilo que Ele tem para você voluntário, se ofertar como sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Olha você vivo, inteligente, racional, negando cada vez mais a sua vontade para experimentar a boa, perfeita e agradável. A pessoa, para poder transpor e negar a si mesmo, ele tem que ser muito crente. Qual que é o nosso problema? Ego. Esse prazer momentâneo é como se fosse uma cortina, que quando você passa do outro lado, você entende o que é melhor. O seu bom, vou falar devagar, que eu fico muito empolgado. O seu bom é bom até você conhecer o melhor de Deus. O dia que você abraçar com o seu bom, que você achar que é tão bom, que o de Deus não é tão suficiente para poder ser bom, agradável e perfeito, você é ignorante de revelação. Então você é uma pessoa medíocre. Ou seja, é uma pessoa que vive no meio de todos iguais.
onde o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não nos resplandeça a luz do Evangelho. Luz do Evangelho o quê? As boas novas do Evangelho, que trouxe o melhor, porém está liberado, não acessado, porque o segredo é na mente. Ninguém que vem para um culto como esse vem jogar tempo fora. Você vem discutir Bíblia e entender para você melhorar o seu padrão. Não pela vontade do pastor, mas pela vontade de Deus. Porque o dia que eu falar o que eu penso, você está perdendo tempo num culto como esse. Agora, o dia que eu usar a Bíblia como referência para a gente crescer junto, não é o que eu quero, não é o que eu penso, muito menos o que eu acho. Não é o que eu defendo, é o que é. Porque se a Bíblia é a verdade, então eu estou anulando a mentira, que foi um problema lá atrás. Vontade de gritar, meu pai. A mentira já foi um problema, tirando ao homem. Pensa comigo, se não tem pecado, tem morte? Se não tem pecado, tem morte? Não tem morte, o homem já está no eterno presente com Deus. Aí o diabo falou assim, lá no futuro você vai ter alguma coisa. Se você fizer contrário hoje, amanhã você vai ser igual a ele. Olha que mentira. Só que até hoje ele não mudou a estrutura nem a estratégia. Continua a mesma coisa. Só que tem um problema. Qual que é o problema? O pecado tem um engano, e se a gente não tem revelação, a gente cai na mesma coisa. Todo dia o pecado me engana e eu acabo caindo. Só que o prazer momentâneo que o pecado entrega, ele é uma fraude. Porque o benefício mesmo de uma vida santa ou profana está vindo lá na frente. Porque todo homem, corpo, alma e espírito, volta ao pó. Só que ele não é só corpo, carne dada aos vermes. Ele é tri. Porque o que movimenta ele está no interior, espírito e alma. Então esse volta para Deus. Se ele usou o corpo para viver a sua própria vontade, ele andou na carne. Carne, corpo não, carne, vontade. Alimentada pela natureza caída de Adão. Oh, meu pai. E aí ele usou o corpo como instrumento de desonra. Não tinha culto. Só que culto, você não volta na segunda para cultuar. Você recebe perdão do que viveu. Culto, não. O culto é uma oportunidade. Vocês estão conseguindo entender? Eu estou ficando empolgado demais. Presta atenção. Como você não consegue fazer mais o que passou, você não consegue entregar mais culto no passado. Perdão você alcança porque a graça é grande. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a justificativa, o perdão e a graça de Deus, que é atemporal, ele volta, anula tudo que você viveu e para Deus é como se você nunca tivesse pecado. Por isso que você é santo. Não pelos seus méritos, mas porque ele te justificou e te santificou. Com vontade de pregar. Presta atenção. Então ninguém é bom, todos carecemos dessa graça. Só que a gente tem tanta dificuldade que a gente não tem humildade para abrir os braços e receber de graça aquilo que foi caro. Você vê como é que o homem inteligente pensa? Ele vive como se nunca fosse morrer. E quando ele morrer? Ele vai voltar para dar conta do Criador. Então esse culto racional não é abrir uma harpa e cantar. Eu canto mal, tem gente que canta bem. Só que o segredo do culto é um estilo de vida. É por isso que a mulher, em João capítulo 4, tinha vontade de adorar. Ela foi buscar água para atender necessidade. Quando ela viu com quem falava, ela falou, tenho vontade de adorar. Onde é que eu vou adorar? Lá no Gerizinho ou Jerusalém? Jesus falou, não é lá nem aqui. Porque os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em... Para os outros, você precisa mostrar indicadores. A gente chama de KPIs, você chama de performance, você chama de números. Os outros você impressiona. Porque nem sempre o que eu mostro é de verdade tudo que os outros veem. Só que para Deus você não precisa esconder, porque Ele não pediu excelente, Ele pediu verdadeiro. Excelente você tenta mostrar para quem não conhece a essência. É por isso que quando você chega diante de Deus, você fala assim, estou só o trapo. O pastor manda levantar a mão, se você pudesse deitar, você deitava. Aí você não precisa falar para mim, você fala para ele. Fala, é isso que eu queria o verdadeiro. Porque o excelente você tem dificuldade de me entregar. Amém? Então você não precisa se esforçar para alcançar Deus. Ele já alcançou, ele já te alcançou. Ele desceu. Ele desceu para alcançar o cansado. E ainda convida, vinde a mim todos que estão oprimidos e eu pego o meu fardo que ele é leve, o seu é pesado.
Não vou me empolgar, não. Vocês estão tão quietinhos, eu vou ficar quieto. Vou ficar calmo. Não ser desconformado com este mundo. Não dá. A sua referência não é na terra. É por isso que ele ensina. Quando os discípulos querem orar, Jesus, como é que a gente tem que orar? A gente tem vontade de orar. Toda vez que vocês forem orar, ora assim, Pai nosso que estás no céu. Pronto, a referência não é na terra. Então, tudo que vem para alimentar o seu modelo mental, a terra não tem para te oferecer. Porque tudo que a terra te oferece fica. Só que você que veio volta, então você busca de cima. Pai nosso que estás no céu, pronto. Santificado seja o teu nome. Ou seja, o que o Adão deveria oferecer, santo nome dele, em atitude, não honrou o nome, porque duvidou do caráter dele, pecou. Pai nosso que estás no céu. Como assim? Ele te trata como filho. Mas não é porque você é filho, você vai desonrar o nome do Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu domínio e governo, princípio. Seja feita a sua, assim na terra. Então, a referência do céu vem para a terra. Esse negócio é empolgante demais, gente. Toda vez que você pensa assim, você vive bem entre os homens, mas a cabeça está lá. Então, tem coisas que não faz parte do seu estilo de vida. Não é porque você faz por obrigação. É porque você bebeu de uma fonte que não é suja. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do o universo. 70% é água, o corpo também 70% é água. Então quando você pega o começo, tem água. Jesus dizendo, eu sou. Apocalipse, do trono tem rio. Então toda vez que fala da maior necessidade humana, o Senhor está dizendo, a sua maior necessidade é a água. Só que mais do que a água para o corpo e o alimento também, é a fonte que jorra. Quando nós olhamos João capítulo 7, acontece um fato interessante. Ele estava esperando o Messias e a ideia da água era exatamente o que eles entendiam para poder viver. Como? Eles pegavam lá a água do tanque de Siloé e levavam na escadaria do templo e recitava Isaías. Vós com alegria tirareis da fonte da vida. E recitava Isaías. Só que naquele ano, quem é que estava na festa? A fonte. Aí Jesus está vendo o cortejo, eles pegando a água, levando do tanque de Siloé a escadaria do templo. Aí Jesus brada, João capítulo 7. Quem tem sede? Aí eu vou usar o contexto. Não vai o tanque de Siloé e carrega a água em jarro de prata e ouro. Porque a maior beleza é em vaso de barro. Vou falar devagar, senão você não vai pegar. Eles pegavam o vaso de ouro e de prata, que simbolizava pureza e beleza e valor. Pegava a água do tanque de Siloé e levava para as escadarias do templo e fazia esse ritual recitando Isaías. A profecia estava certa e o ritual trazia um memorial do que viria. Só que o que viria chegou. Só que eles olharam nele um carpinteiro e desprezou. Aí ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Rios de água viva vai fluir do seu interior. Ou seja, eu vou alimentar, vou limpar o seu interior e ainda vou jorrar para quem convive com você. Não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para experimentar. Por que tem que experimentar? Porque ele te chamou para ser testemunha. Uma testemunha não fala daquilo que não viu, ouviu e sentiu. Se alguém não experimentar, tem o que para falar? Nada. A experimentação gera uma experiência. E a experiência que gera um legado para você jorrar.
Porque quando a mulher bebe, onde é que ela volta? Onde todo mundo falava mal dela. Ela não está preocupada quem está falando mal dela. Ela está preocupada em falar o que ela entendeu agora. Não é o que os outros falam de você ou para você. É o que você fala dele para os outros que precisam conhecer ele. Quando você se importa mais daquilo com que os outros falam de você e você não tem nada para falar para eles, faltou experimentação. Dê bem alto enquanto eu bebo água. Tudo começa pela mente. Porque o ministério visível de Jesus era com, mas o ministério invisível do Espírito Santo era em nós. O Pedro, enquanto estava com Jesus, não entendia, ele queria resolver com boa intenção do jeito dele. Não basta boa intenção, tem que ter revelação. Porque tentando defender Jesus, ele cortou a orelha de Malco. Mas cheio do Espírito Santo, ele alcançou a audição de quase 3.000. Tentando fazer sem revelação, ele cortou a orelha de um. Agora, tentando explicar que aquilo não era problema de álcool, quase 3.000 ouvindo o que ele tinha para falar que não era dele, ele alcançou. Ele tentou eliminar um e agora alcança quase 3.000. Mente. O primeiro segredo é na mente, senão a gente não vai. Claro, existe algo que a gente chama de tipologia. Se você pegar fogo na Bíblia, normalmente a gente vai trazer a ideia do Espírito Santo. Jesus na Bíblia tem várias figuras para poder, e isso usa em parábola e ensinamento. Quando se trata de pão, que era alimento desde o Velho até o Novo Testamento, considerado sagrado, o pão, ele simboliza o próprio Cristo que alimenta e a palavra. Então, como é que funciona a ideia do pão? O pão é você pegar isso aqui com o discipulado que você está recebendo e falar assim, é isso que eu quero para mim. Quando você come desse pão, que é a palavra, é o próprio Cristo que começa a tomar atitude em você. Vai chegar uma hora que você vai fazer algumas coisas e você fala assim, se Cristo estivesse no meu lugar, ele faria o que eu estou fazendo, então você não vai ter coragem de fazer. Você entendeu? Porque você é a extensão do braço de Deus na terra. Ou seja, você vai cultuar Deus com o seu culto racional. Porque agora você entende na mente, isso desce para o coração. Então você passa a experimentar a boa, perfeita e agradável. O que você queria sem revelação não faz mais sentido. Só que, voltando à água, a água na Bíblia é como se você estivesse tomando um jarro de água bem gelado, num momento de muito calor, te dando alívio no corpo, porque a necessidade do corpo pede água. Só que a necessidade da alma pede a palavra e o próprio Cristo. Porque o que é ser crente é acreditar, é receber os padrões da Bíblia como estilo de vida para você. Isso é beber da água viva. Entendeu? Vamos continuar. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então existe uma vontade, que é uma vontade divina e soberana. Vamos pegar o 3. Meu pai, vamos entrar no 3 agora. Porque pela graça que me é dada. Paulo está dizendo o seguinte, eu vou discutir com vocês um outro assunto no 3. Paulo está dizendo, eu vou tratar outro assunto com vocês, vou continuar o meu discurso. Só que o que eu vou falar agora, se não fosse a graça que me foi ofertada, eu nem teria capacidade de discutir o que eu vou discutir com vocês. Ele está dizendo, pela graça que me é dada, eu recebi. Aí ele está dizendo, vou dizer. Eu não diria se eu não tivesse recebido a graça. Tem coisa que você não é capaz de falar, de viver e de fazer, porque faltou graça. Ele está dizendo, porque pela graça que me é dada, digo. Vai dizer por quê? Não, só vou falar o que eu vou falar, porque a graça me alcançou. Senão, eu seria incapaz de falar o que eu vou falar agora. Fala, Paulo. Pode falar. Vou continuar? Posso. Só vou falar porque a graça me alcançou. Porque sem a graça, eu seria incapaz de viver o que eu vou falar agora. Fala, Paulo.
Porque pela graça que me é dada, digo, a cada um dentre vós que não pense em si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. Eu quero um coral, vamos lá. 1, 2, 3. Se o homem é um ser gregário, ele é um homem que vive com os outros. Só que ele está dizendo o seguinte: eu vou pedir para vocês algo que a graça me ajudou a viver o que eu vou falar. Fala, Paulo, vou falar. Não mede a sua vida cristã avaliando os outros. Com moderação, à medida da fé que você recebeu, olha para si. Só que se eu olhar para mim pela medida da minha referência, eu acho que eu sou o melhor pastor, eu acho que eu sou o melhor pai, eu acho que eu sou o melhor marido, eu acho que pela minha referência, a gente tem uma dificuldade de reconhecer o quanto eu preciso crescer. Agora, para a pessoa reconhecer o seu limite, ele tem que ser muito humilde, porque o ego cega. Por que tem curso até pós-graduação só para dar feedback? Ou seja, para poder passar para a pessoa o quanto ela está conseguindo evoluir profissionalmente. Por quê? Para você passar uma pontuação para alguém que precisa crescer, você tem que argumentar muito, deixar muito bem desenhado. Porque quanto maior for a imaturidade, mais difícil uma pessoa tem de receber a verdade para poder crescer. Olha só, digo que não pense de si mesmo além do que convém. Gente, olha só. O que é que Paulo está querendo no versículo 3? Visão cristã de si mesmo. A vida cristã renovada não começa no julgamento dos outros, mas no equilíbrio de uma autoavaliação. Como é que a gente olha a questão da ceia? É muito fácil ser santo em cima do pecado dos outros. Eu não gosto de coisa errada. Eu não gosto de coisa errada. Tá, mas você está falando para você ou está dizendo que você não gosta de coisa errada para apontar o outro? É porque eu não concordo com isso, eu não concordo mais. Você tem que conversar e falar assim: eu não concordo comigo por causa disso. Aí eu... Normalmente, quando eu abro a boca para discordar de alguma coisa, eu estou discordando de alguma coisa fora daquilo que eu sou. Agora, eu quero ver a gente ter maturidade e falar assim: eu não concordo com o homem que eu sou, eu não concordo com a mulher que eu sou. Principalmente no sentido espiritual, porque eu ainda não vivi o que Deus preparou para mim. Então eu não concordo e nem me conformo com aquilo que eu sou hoje, sendo que Deus preparou algo maior para eu ser e viver. Pergunta assim: pastor, quem te atrapalha? Não, tem gente que eu fiquei de olho fechado e vi que tem gente que não falou. Pergunta: pastor, quem que te atrapalha? Não é a Isabelle, não é a Isadora, não é a Roseli, não, sou eu. Porque a gente tem outro problema. A gente sempre arruma o culpado fora da gente. Aí, meu Deus do céu, que vontade de dar um grito. Vou me comportar. Porque a gente precisa de muita maturidade para entender só o versículo 3. Ele está dizendo: não seja nada mais, nada menos do que realmente é. O que eu realmente sou? Você percebeu que você tem que sair de um culto desse leve, porque nós estamos tratando do assunto sério, sem te bater, sem te machucar e te fazendo pensar? Toda vez que a gente usa a desculpa fora da gente, a gente está voltando à natureza pecaminosa do Adão. Porque o Senhor disse, imagina, Adão, o que aconteceu? Ele falou: foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor trouxe ela para me ajudar, olha aí o que aconteceu. Imagina a cena. E aí, Eva, o que aconteceu? Esse negócio de querer culpar, irmão, preste atenção. É claro que na vida, se a gente não tomar cuidado com pessoas sem propósito, elas mais atrapalham do que ajudam. Mas normalmente a gente nunca vai viver se a gente não olhar para a gente onde é que estão as barreiras que a gente mesmo está gerando para a gente.
Aí ele está chamando a maturidade, ele está dizendo, pela graça, eu só estou escrevendo isso aqui porque eu recebi uma graça e eu percebi que eu tenho uma luta. Fala, Paulo. Ele está dizendo, o bem que eu quero eu não consigo, o mal que eu não gostaria. É essa a conversa do Paulo. Você acha que é fácil um cara escrever isso? O bem que eu quero não consigo e o mal que eu queria longe de mim está cada vez mais perto. Ele está dizendo, isso é uma briga minha. Só que durante toda a jornada da vida, um dia o corpo dele voltou ao pó. Aí o que ele diz? Combati o bom combate. Ou seja, valeu uma pena lutar tudo aquilo que eu lutei. E eu só cheguei, onde é que eu cheguei? Porque eu guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e a fé me acompanhou até aqui. Se não fosse fé... Aí o texto continua, porque pela graça que me é dado, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo. Irmão, não estou pedindo para você andar com os braços maior que a perna, desacreditando, dizendo, ninguém me ama, ninguém me... Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando para a gente ser centrado. Eu vou falar devagar. Não estou falando de autoestima. E a autoestima é só reflexo do que aquilo que a Bíblia pode trazer para você. Porque o que, na verdade, você vai olhar para si, não é o que você pensa de você, é o que Deus sabe. O que é que Deus pensa de mim? Deus conhece você melhor do que você. Existe o que nós estudamos na faculdade, que é a questão antropológica, que é o estudo do homem. Antropologicamente, quem é o homem? O homem socialmente é um homem que adquiriu a natureza em Adão, então ele tem a natureza corrompida. Pronto. Só a palavra é que consegue restaurar essa natureza. Então, quando você olha para você, você não estica o peito e fala que você é bom por si só. Você olha e diz o seguinte, eu só sou o que sou porque a graça me alcançou. A primeira coisa, se você não guardar tudo, ou metade, ou 30%, 10%, eu queria que você levasse isso para casa. Eu sou dependente da graça. Se a graça não me alcançar, eu nunca vou viver o que Deus preparou para mim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Onde é que nasce isso? Na mente. Agora, pasmem vocês, muita gente está indo porque não tem aviso, vou esperar. Não existe isso. O encontro individual do ser humano é fato. Só que você não pode correr risco desnecessário, porque é uma coisa você perder e recuperar. Agora, quem passa da vida temporal para atemporal sem Cristo, na eternidade nunca encontra. Aí que começa o segredo. Por que o texto diz, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei? Não é que Deus tem pouco, é que a sua revelação é... Não é que Deus tem pouco, é que a minha revelação alcança pouco. Só que quando você olha a rainha de Sabá conhecendo o reinado de Salomão, o que ela diz? Não me disseram metade, você imagina o que você não conhece. Só que a Bíblia diz que quando você vai entendendo essas coisas, a luz do justo vai brilhando até se tornar dia perfeito. Só que você não é justo pelos seus méritos, porque você é justificado através dele. Por quê? Pensa comigo, quando Deus olha na cruz, ele vê o meu e seu pecado nele. Como Deus não ama o pecado, ele sentencia o pecado, ele vira as costas para o próprio filho. Porque o pai está vendo eu e você. Só que agora que Cristo morreu e ressuscitou, aqueles que estão em Cristo, Deus não olha você, enxergando você. Ele enxerga agora o filho dele em você. Na cruz, ele enxergou eu e você em Cristo. Só que o seu pecado separava você e Deus. Então, Cristo vai viver na cruz momentaneamente o que a humanidade vai viver eternamente se não procurá-lo hoje. A matemática não consegue definir a eternidade. E isso é fato. Vou continuar. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então assim, é ou não é? Parece ser? Sabe aquela ideia de auto-engano? Não. O que na verdade a gente precisa crescer em realidade, em contextualização. Porque tudo aquilo que não é, não existe.
Então, de repente, eu sou alguma coisa que penso ser e não sou. Se eu penso ser e não sou, eu sou algo que não existe. É auto-engano. Só que, de verdade, Deus morreu em Cristo para poder tornar você quem realmente você precisa ser. Ainda não é, mas será. Somos em parte, mas viveremos plenamente. Porque se eu achar que sou não sendo, eu nunca serei. Se eu entender que eu não sou, mas posso ser, Deus vai transformar quem você ainda não é, em quem Ele quer que você seja. Porque a vontade dEle é boa, perfeita. Vontade de dar um grito, eu vou ficar calmo. E para eu entender isso, porque nós gostamos, o segredo não é esse. Vou repetir, não estou pedindo para você andar cabisbaixo. Eu não sou nada não, não é disso que eu estou falando não. Estou falando de coisa séria, estou falando de palhaçada não. Tem gente que tem falsa modéstia. Não, sabe sim, sabe, tem, não tem. Só que tudo isso, quando você é centralizado, a sua conversa muda. Porque a maioria das pessoas são perdidas, achando o que é, o que não é. E aí o que elas falam não bate com aquilo que realmente é. Aí a gente olha e fala, como? Só que quando você é centrado no que realmente é, o seu discurso faz sentido com aquilo que é verdadeiro. Aí por mais que alguém tenta procurar falsidade, engano e mentira, não acha. Aí você passa a ser referência, porque a verdade te posiciona. Só que quando eu escondo atrás da falsidade, tento usar a mentira como cobertor para me abrigar, é cama curta, cobertor estreito. Nem descansa e nem se protege. Vamos embora. Cara, é para sair daqui e falar assim, eu tenho que mudar. Só que não é ninguém te cobrando, é você entendendo o quanto você precisa crescer. Na hora que você entender de onde você quer sair, onde você quer chegar, ninguém te segura. Pergunta para mim, onde é que começa isso? Não, pergunta, me ajuda. Eu nem tomei banho, vim direto do serviço. Me ajuda. Mente, cabeça, campo das ideias. Pronto. É aqui. Acabou. 3 versículos, estou quase um mês falando. 3 versículos. Só para falar da mente. Aí ele começa a dizer o seguinte: se existe graça, se existe justificação, tem presente para você. Ele está dizendo, não se conforma. Tem uma referência que não é da terra. E quando você entender o que precisa, não é buscar nos outros, é buscar primeiro em você. Aí, olha só, presta atenção. A medida da fé como régua visível. Olha o texto seguinte, ó. Cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, ou seja, o que realmente faz sentido. Moderação, equilíbrio. Pessoa centrada, mente inquiridora, questiona. Conforme a medida, a fé tem medida, gente? Agora, vamos pegar aqui para você ver, ó. Pega aí Mateus. Deixa eu ver. Não vou ler isso aqui agora. Depois, segura aí, depois a gente vai ler. Então vamos lá. Há um abismo perigoso entre a soberba que nos infla e a autodepreciação que nos vazia. Então não é ser esvaziado pela depreciação ou ser inflado pelo ego. Não é disso não, é moderação. Agora, esse negócio quando Paulo for usar a questão da medida da fé, é olhar para si mesmo a medida da fé. Como assim? Olha para mim. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra, verdade. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar a Deus não é tornar Deus mais Deus, porque Deus é por si só. É você entender o que é dele e refletir em você. Então, toda vez que eu uso a palavra de maneira humilde, para poder dizer a minha referência, eu olho para a palavra e olho para mim. Então, eu pego o que é de Deus e trago para mim, mas ele tira o que é de mim e descarta. Então, toda vez que eu cresço assim, eu tenho mais dele em mim do que ego meu e Adão em mim.
Aí você vai crescendo de uma maneira onde o auto-engano não rouba de você o tempo. Porque se você achar que é não sendo, eu não entendia quando o texto dizia, é melhor ser frio do que morno. Como assim? O quente, né, figura, o que tem, sabe que tem, precisa preservar. O que não tem, sabe que não tem, precisa buscar. E quem acha que não tem? E o que acha que tem e não tem? É a falsa segurança. O que aconteceu com Sansão? Ele falou, levantar-me-ei como as demais vezes. Ele achou, mas não tinha mais. O achar seu, não sendo, te deixa num lugar vulnerável de risco muito grande. Acaba te expondo. Porque o Sansão se expôs. Como é que o camarada faz uma oração para poder matar e morrer junto com aquilo? Que vitória eu tenho morrendo junto? Não tem como. Então vamos continuar, vamos fechar. Agora, olha só o que a filosofia diz. O Sócrates, que é a filosofia, vamos pegar a filosofia antiga. Ele diz, conhece-te a ti mesmo. Agora pega Mateus 16 e 24. Mateus 16 e 24. Quem lê para mim? Lê aí, Robson. Obrigado. Agora, olha que coisa interessante. Presta atenção. O texto aqui está dizendo o seguinte. Vamos pegar a filosofia e a teologia. Na filosofia, o texto está dizendo, conheça-te a ti mesmo. Só que na teologia, o texto está dizendo, conheça ele e pela referência dele, você conhece ele, não a si mesmo. Porque conhecendo ele, você vai pegar o padrão dele como referência para se conhecer. Se você conhece ele primeiro, então você vai entender a razão pela qual você foi formado por ele. Porque ele é o princípio de todas as coisas. Ele que forma, ele que cria, é ele que estabelece o propósito pela qual criou. Então, se você conhece o Criador como criatura, fica mais fácil você conduzir todo o seu sentido de vida. Então, não é a filosofia dizendo conheça a si mesmo. A filosofia está certa, até certo ponto. Então, conheça-te a ti mesmo a partir do que você conhece ele. Eu amo o próximo à altura que eu sou amado. Se eu não conheço o quanto eu sou amado por ele, eu não tenho como amar, porque eu não vou distribuir, porque não entendi o que recebi dele. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas, entendo o quanto eu sou amado por ele, e pelo amor dele que jorra em nossos corações, eu começo a distribuir, porque no mundo é escassez, mas dele não, ele derrama. No mundo goteja, porque é recursos escassos. Quando é que o benefício da morte é importante para a sociedade? Porque chega uma hora que o bisavô não consegue disputar os mesmos recursos que o bisneto. Chega uma hora que o avô não consegue disputar os mesmos recursos que o neto. Então, a própria natureza começa a levar a geração para outra ter o benefício da vida. Porque se todo mundo que nasceu não morresse, a própria estrutura de recursos não daria conta da sociedade. Então existe um ciclo que dá oportunidade para cada um viver o seu tempo. Então presta atenção, um dia a gente tem que ir, se Jesus não voltar. Qual é o segredo? Não é você ter medo de ir, é você viver enquanto não vai. Na verdade, um dia a gente vai. Só que enquanto a gente tem vida, a gente não vive o que deveria viver. Agora, por quê? Auto-engano. Eu quero crescer na mente de uma maneira tão especial, porque se Jesus não voltar, enquanto o tempo de vida passar e eu tiver que partir, eu quero olhar para trás e falar como Paulo, rir da cara da morte e falar, em propósito, eu vivi tudo que eu deveria viver e não ficou nada para trás. Sabe quando você está indo, você olha assim, será que ficou bolsa? Será que não ficou nada? Tudo que eu tinha que trazer, eu trouxe. Tudo que eu tinha que viver, eu vivi. Eu espero que você está entendendo. Esteja entendendo. Ai, ai, ai. Só abaixa a cabeça que eu tenho 3 minutos para encerrar e eu vou encerrar. Eu queria que você orasse falando com Deus o que você quer dizer. Porque as coisas têm que se encaixar, têm que fazer sentido. Você está procurando muita coisa fora e Deus querendo fazer dentro dessa cabeça sua aí.
Amém, amados? Amém, queridos? Agora, a minha maior alegria é porque Deus nos trouxe aqui para a gente entender isso. E algumas coisas vão se encaixar e Deus vai colocar tudo no lugar. Eu acredito nisso e eu quero orar por isso hoje aqui. Eu quero orar. Pedindo para que as coisas primeiro se organizem na mente para poder se organizar fora. Tudo que está desorganizado ao seu redor faz reflexo da desorganização da mente. Amém, amados? Agora, olha que coisa interessante. Quando eu pego para a gente falar sobre a questão de ter essa capacidade, essa condição dada por Deus, eu vou falar de duas coisas, o pó e a glória. Porque imagina comigo, o homem é pó, argila e não tem vida. Só que agora, o homem está em Deus. Pastor, não estou entendendo. O homem está em Deus. Porque Deus vai tirar do próprio Deus o teopneus, do Deus pneus do sopro. Então Deus vai soprar nas narinas do homem e o homem vai se tornar uma vivente. De onde que Deus tirou o sopro? De onde que Deus tirou o sopro? De dentro dele mesmo. Então o homem é só um protótipo, é só uma argila. Então quando Deus sopra, Deus tirou dele mesmo. Agora, se Deus tirou dele para dar a vida ao homem e se tornar uma vivente, por que o homem quer viver sem Deus? Presta atenção, o homem é argila, o homem é barro. Ele não tem vida. Ele é inanimado, não tem vida. Só que para ele receber vida, o que Deus faz? Sopra nas suas narinas. De onde veio o sopro? Do próprio Deus. Agora eu vou te perguntar, como é que consegue viver sem Deus? Vocês acham que o homem da hipermodernidade, com tanta tecnologia, carros altos dirigíveis, a gente já está dizendo que carros voadores, você pega um carro, vai mais ou menos um tamanho disso aqui, você liga, aperta o botão, ele sobe, acabou o trânsito, para que rua? Você subiu, o teleguiado não bate, tem maior capabilidade, condição de acertatividade. Se alguém dizer, se Jesus não voltar, a sociedade viver daqui mais 100, 300, 400 anos, eu diria, eu queria viver no futuro para poder entender o quanto de capacidade o homem tem para viver em tecnologia. A minha avó morreu com 104 anos de idade e nunca pôs a mão no celular. A minha mãe fez 75, manda WhatsApp para todo mundo. Eu fui professor da datilografia. Se eu tivesse dependendo de máquina de escrever, eu estava passando fome. Então eu sou amante, eu admiro o avanço que a sociedade gera e cria. Qual é o problema? Isso não resolve. Porque tudo que ele cria é para a terra, só que ele precisa voltar. Então ele é dependente. Então pode ter tecnologia, pode ter o que tiver. Ah, vamos avançar, avança, pode avançar. Só tem um problema, tudo que a terra cria fica na terra. E outra coisa, presta atenção, isso é tão especial, porque tudo que você viveu, por exemplo, esse culto está entrando no passado porque já é 9 horas, 21 horas. O dia que você lembrar dessa mensagem, nada daqui sendo material, palpável aqui. Nós já vivemos cada experiência aqui nessa igrejinha nossa. Só que o segredo de tudo aqui que essa estrutura viveu não faz sentido, porque não tem vida, não tem racionalidade. Então o passado não está em nenhum outro lugar a não ser na memória das pessoas. Então o passado te avança ou ou te atrasa. Porque a experiência do passado pode gerar medo. Só que a expectativa no futuro pode trazer insegurança. É por isso que você precisa saber onde você pisa, para saber onde você quer chegar. Se você estiver atrás de uma polícia que está fazendo uma simples ronda, ela vai atrasar todo mundo, porque não tem pressa, não sabe para onde está indo. Agora, deixa o 90 falar, Copom, tem uma ocorrência em tal lugar. Pronto, ela te atropela. Porque tem pressa. Toda pessoa perdida é lento. Parece um carro de polícia em ronda. A gente tem que saber para onde a gente está indo para ganhar velocidade. Porque nós estamos ligados ao corpo e ao tempo. Vou acabar. Nós estamos ligados ao corpo e ao tempo. Se você não conseguir fazer nada no tempo presente, você não volta e nem avança para fazer. É aqui e agora. Agora, quem é que consegue fazer fora do corpo? Você pode ter gente que tem seu nome, seu sobrenome, mas Deus é tão grande que ninguém tem o seu DNA. Muito menos sua digital. Pode pegar 8 milhões de pessoas no planeta. As pessoas te encontram pelas suas digitais. Isso aqui desse tamanho.
Agora, pensa, isso aqui. Como é que a gente pode diferenciar tanta gente no mundo só pelas digitais? Tem grandeza ou não tem grandeza? E a gente com a cabeça achando que a gente é alguma coisa. Se eu fosse você, se humilhava e dizia: Deus, o Senhor é tão grande, o Senhor é tão grande que eu quero me esconder debaixo da sua graça. Pronto. Pensa comigo, um dia Jesus chegou em Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes vocês apedrejaram os profetas? Eu quis ajuntar vocês como as galinhas abriga os seus pintainhos, seus pintinhos. Mas vocês não quiserem estar abrigados e protegidos por mim. Aí eu volto para o Salmo 91, porque o salmista entendeu isso, que proteção e abrigo nele. Aí o Salmo 91 traz isso para a gente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pronto. Descansa, ó. A sombra do Onipotente descansa. Continua o 2 para a gente ir embora. Direi do Senhor, ele é meu Deus. Pronto, se você está dizendo que ele é meu Deus, fora dele não há. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Se ele, ó, presta atenção, se ele é Deus, se ele é refúgio, se ele é fortaleza, você vai confiar em quem? Aí você passa pelo Salmo 91, deixa a Bíblia aberta no sofá da casa, uma revelação dessa aí. Vamos ficar em pé? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que você olha para a palavra, ele é como um espelho limpo, que reflete exatamente o que é. O espelho limpo vai mostrar a imagem que reflete nela. Acabou. Então a palavra é como espelho que você olha e a própria palavra está dizendo quem você é. É por isso que pela fé o texto está dizendo, a medida da fé, ou seja, quando você cresce na fé, recebendo a palavra, você consegue clarificar na mente a sua posição e as coisas começam a mudar. Você não tem que achar nada, você tem que ir para a palavra. O espelho reflete a realidade. Senhor, eu quero te louvar por esta noite, por aqueles que vão ofertar, dizimar na saída. Dá graça aos teus filhos, cobre eles com a tua graça. E nos ensina a ser humilde, para crescer, senão não vai. Nos dá graça, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso, é misericordioso. Eu creio em Ti. Eu creio na Tua graça. E por isso eu oro. Senhor me faz entender pela revelação da palavra que esta noite Tu vai quebrar algemas e cadeias. Abre o leque do nosso entendimento, para que tão somente o Teu nome venha a ser glorificado. Há projetos, a vida, a história, escrita pelo Teu dedo. Lei, Rauemini, Araclau de prominência. Pai, eu falei a Tua palavra, alcance corações e vida. Eu entendi que o propósito de vida meu é ministrar. Mas o Senhor não erra. É convencer. Faça o que a terra não tem. Providencie o que eles não podem conquistar por si só. Mas alcance lares, casas e família. Para que o seu nome seja glorificado em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Eu vou encerrar. Eu queria que você entendesse que a vida é como uma vela de cera. Está queimando, mas a cera está derretendo. O dia que não tiver mais cera, não tem mais luz. As cortinas se fecham, a história é outra. Está queimando, mas a vela está acabando. Todo dia que passa não é mais um dia, é menos um dia. Que a graça, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada servo de Deus. Todos digam bem alto. Deus abençoe e lhe faça prosperar. E te dê luz na mente, para que você possa ter vida de verdade.